Querido Enéas, não sei se você acompanhou. O Enéas é o Prona. O Enéas do Prona. Do Prona, uma cabeça fantástica. Ele é o introdutor de todas essas ideias, que na verdade vem lá do LaRouche, vem do grande economista aqui americano, que não se submete a essas pressões internacionais. Meu lema, você pode ver na minha página, sim. soberania e desenvolvimento. Quem decide os destinos do nosso país somos nós brasileiros. Sim. Nós dizemos o que tem que ser feito. Não há necessidade de vir ninguém aqui dizer o que nós temos que fazer. Nós temos que ter a capacidade de se desenvolver como sociedade, se desenvolver, buscar formas alternativas de tecnologia e conseguir inovar, como você está inovando, como você está empreendendo. Por que nós não temos aqui condições de te dar todo o respaldo para você trabalhar e fazer o teu trabalho? Quantas pessoas não estão por aí com seus pequenos negócios? Mas agora a gente precisa fazer esses pequenos negócios dentro dessas startups de tecnologia, não só de software, de hardware, de eletrônica, avançada, de química. Deixa eu só fazer, voltando aqui no assunto do Enéas, gostei de você, que você é bom no discurso, hein? Você é top, gostei da sua resposta. O Enéas, ele pregava muita bomba atômica, né? E esses dias eu até estava conversando com um grupo de amigos meus, eu falei, olha, eu gostava do Enéas, que o Enéas ele tinha essa questão da bomba atômica. Mas você é louco, Washington! Porque o nosso país é o único país bonzinho. O Enéas, ele pregava isso, a gente tinha que ter a nossa bomba atômica. Talvez nunca vai usar, mas a gente tinha que ter alguma coisa. O nosso país, o coronel, você pode dizer melhor do que eu, porque você é do Exército e conhece as nossas Forças Armadas. O nosso país, hoje, ele está pronto para uma guerra? Não, nós temos evidentemente os cenários de conflito, né? As hipóteses de conflito. As nossas hipóteses de conflito partem do pressuposto que nós nunca atacaremos e sempre nos defenderemos. Então as nossas armas são sempre defensivas e não ofensivas. Essa questão do emprego do armamento nuclear, ela primeiro diz respeito à energia nuclear. Certo. Entenda o seguinte, a energia nuclear é a chamada energia de fluxo. O que é uma energia de fluxo? Ela não é descontinuada. Se você pega um painel solar e bota o painel solar, se não tiver sol, você vai ter dificuldade da produção de energia. Se as tuas baterias que armazenam aquela energia não estiverem lá funcionando bem, você vai ter problema desse fornecimento de energia. A energia hidráulica, se você não tiver, como foi feito aí de Belo Monte, a represa a fio, você vai ter problema se tiver um problema de seca, como tem. Chega uma época do ano que Belo Monte desliga 2, 3 turbinas, porque não tem reservatório de água para poder fornecer um regime regular de vazão que alimente as turbinas e dê produção de energia elétrica. Uma estupidez que, sem limite, construir uma usina desse porte sem ter uma represa. Mas qual foi a justificativa? A questão ambiental, a questão das áreas indígenas, as questões de não sei o quê, enfim, tudo que limita a produção de energia. Quem fez esse tipo de discurso fez com o objetivo de não permitir que Belo Monte tivesse a capacidade plena operante. Porque isso significa energia com desenvolvimento. A energia nuclear, diferentemente, ela produz fluxo. Ela não, o urânio produzido, o urânio que você utiliza, ele produz fluxo, você não tem descontinuidade de energia. E que se você não tem descontinuidade de energia e consegue produzir essa energia num custo que é competitivo, você vai ter uma revolução na produção. Porque a produção, ela se faz com energia. A produção industrial, principalmente, né? A produção industrial se faz com energia. Se faz com energia. A questão do armamento é uma questão que pode ser estudada à parte. Nós entramos no primeiro tratado de não proliferação de armas nucleares, que foi lá no governo Collor de Mello, que inclusive foi o que enterrou o projeto que nós tínhamos. Exatamente. O projeto que existia de produção de uma arma estratégica defensiva. Que todos os países que têm um armamento nuclear utilizam o armamento como sendo estratégico e defensivo. Nós tínhamos também, tanto que a Serra do Cachimbo, lá onde nós tínhamos o campo de provas, que estava sendo já montado para fazer os primeiros testes e tudo mais, foi fechado. O buraco da Serra do Cachimbo, que havia um buraco para fazer os testes, né? Que eram subterrâneos. E nós ingressamos no Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Agora, por exemplo, a ONU está discutindo um segundo, né, uma renovação daquele tratado para justamente, diante do que aconteceu na guerra da Ucrânia,
O que evitou... Eu estava conversando, só um parênteses. Eu Sim, estava conversando sim, com... o programa é seu, que o podcast é seu. Eu estava conversando com um português amigo meu, ele falava assim... Português ainda por cima. Português. Hoje nós enfrentamos em Portugal um problema. Sim, Os sim. brasileiros em Portugal hoje estão tendo dificuldade. Acumular... Por causa da piada? Não, Ah, porque bom, você quer da piada, hein? houve uma redução drástica, né, do número de empregos, muita gente procurando emprego, e os brasileiros competem com bastante vantagem. Mas o que acontece foi assim. Então você pega esse português e fala assim, mas o Ocidente, a Europa já devia ter entrado na Rússia, já devia ter tomado tudo na Rússia. Ué, mas por que não vai e toma? É porque eles têm armas nucleares. Então quer dizer que se eles não tivessem uma arma estratégica que causasse a dissuasão, eles muito provavelmente já teriam sido invadidos. O que quer dizer que para nós possuirmos uma arma que também seja estratégica, evidentemente não seria nada tão extraordinário, porque ela seria usada defensivamente contra qualquer eminente ataque ofensivo. Não vejo problema em nós termos um armamento nuclear.